Torcedor atleticano, bom dia. Aqui pelo Instagram oficial do Atlético, já ao vivo, as presenças do presidente Adson Batista e também do novo técnico do Dragão, Humberto Louser. Seja bem-vindo, Louser. Presidente Adson fará a apresentação do nosso novo treinador. Bom dia, presidente. Bom dia. É importante esse momento porque o Louser é um treinador que deixou um legado no Atlético. Ele está retornando para o Atlético porque é um estudioso, é um profissional atualizado, conhece o clube, tem coragem para enfrentar esses momentos, porque é engraçado, as pessoas que vivem à distância, eles não entendem os ciclos, os momentos que acontecem num clube, né? Tem momentos que é para corajosos, para profissionais que têm, além de perfil, capacidade, coragem. Treinador nenhum quer assumir riscos, né? Um clube que está na lanterna do Campeonato Brasileiro. Agora, nessa outra situação, eu fico muito feliz, porque o Louser já era para ter vindo para cá antes. Ele sabe disso, porque conversamos muito. Porque ele tem modelo de jogo, variações, ele tem o perfil que a gente procura. E é um treinador emergente. Hoje o Atlético tem que pensar de médio a longo prazo, né? Porque a nossa campanha, falando de brasileiro, a nossa campanha ela é abaixo da crítica, né? Ela é uma campanha muito ruim. Nós vamos ter que, nesse momento, pensar só na Copa do Brasil, porque a Copa do Brasil, hoje, ela pode trazer algum alento para o nosso torcedor, para nós mesmos, né? Então, nós vamos para uma decisão de uma equipe que é uma das maiores do Brasil, com seu estádio pulsando, cheio. Então, amanhã é um dia de ele trazer mais confiança para o nosso time, porque o grande problema do Atlético é os jogadores sem confiança no momento, com muito desgaste físico. Nós vamos ter que juntar todos esses cacos e fazer um grande jogo. Fazer o Vasco ter muita dificuldade para buscar a classificação. Nós fizemos um grande jogo aqui, nós temos que entender que é outra competição, e eu espero que a gente faça um grande jogo com equilíbrio. Não adianta nós jogarmos um primeiro tempo perfeito, segundo tempo vira aquela bagunça. Nós precisamos ser consistentes. Então, isso que ontem conversamos várias vezes durante o dia, né? E fica aqui meu agradecimento ao Mancini, que é um cara muito educado, um grande profissional, mas entendeu, junto com a gente, que os jogadores não estavam absorvendo bem a metodologia, o trabalho, apesar de o trabalho dia a dia muito bom. Aliás, o nosso brasileiro da Série A até agora não existiu, né? Não é treinador, não é tudo, né? A gente precisa fazer essa reflexão. Então, seja bem-vindo novamente. Eu gostei da sua conversa com os jogadores sobre energia positiva, sobre vitimismo, que não cabe nesse momento vitimismo, transferência de responsabilidade, né? Então, são pilares fundamentais para que um time possa se recuperar. Não existe dorzinha, não existe desculpinha, nós temos que fazer algo diferente. E o que eu pedi claramente é que o Atlético, ao longo do ano, respeite a sua marca, que os atletas respeitem a sua profissão e que, acima de tudo, que nós tenhamos dignidade, porque a vida continua, o Atlético continua, eu vou trabalhar incessantemente, 24 horas por dia, para buscar um investimento para a SAF do Atlético, para tentar o Atlético parar de ser esse ioiô, sobe e desce, porque esquece. Isso vai acontecer com qualquer time aqui de Goiânia e com muitos outros no Brasil. Sobe um ano, cai no outro, ou se não cair no outro, vai cair de novo, porque
os recursos são muito pequenos. Você precisa hoje, com o poder de investimento do futebol brasileiro, você precisa buscar investimento vultuoso para que você tenha condição de brigar, de buscar jogadores que tenham condição de fazer a diferença, de puxar os demais, né? Então, seja bem-vindo, que Deus te ilumine, que você seja muito feliz no Atlético. Obrigado. Agradeço as palavras do presidente, dizer da minha felicidade de estar novamente nessa casa, feliz por mais esse desafio, e a gente costuma dizer que a nossa vida ela é feita de oportunidade, de escolhas, né? Então, o Adson, mais uma vez, me dando essa oportunidade de estar aqui comandando esse clube, como ele mesmo frisou, emergente, mas que dá condições aos seus profissionais de realizar os seus trabalhos. Então, em cima disso que a gente vem com grande alegria, entendendo o desafio que a gente tem pela frente, mas sempre vamos buscar viver o próximo desafio nosso como se fosse uma Copa do Mundo, uma final de Copa do Mundo. Então, com esse intuito, com essa ideia que a gente irá enfrentar o Vasco da Gama amanhã pela Copa do Brasil, canalizar as nossas energias para que a gente possa sair de lá com o nosso objetivo alcançado, dando mais um passo dentro dessa competição da Copa do Brasil. Então, o nosso agradecimento aqui e a maneira como nós somos recebidos por todo o staff, por toda a família atleticana. Então, a gente se sente muito feliz, sabedor do desafio, mas honrado e muito confiante para que a gente possa fazer uma jornada final de brasileiro e de Copa do Brasil aí, como o presidente falou, muito digna e sempre respeitando essa instituição que é muito grande no cenário nacional. A partir desse momento, os integrantes da imprensa que estão aqui presentes para acompanhar a apresentação do técnico Humberto Louser vão fazer as perguntas, né, para o treinador nessa sua apresentação. Vamos lá, o pessoal peço que todos se identifiquem. Claro que o professor já é até conhecido de todo mundo aqui, mas é sempre bom a gente seguir os protocolos. Bom dia, Louser, Natália Freitas. Você chega aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro, né? Ainda tem a Copa do Brasil, mas a gente sabe que a sua contratação também já é o início do planejamento do ano que vem, né? Pelo menos foi o que a gente conseguiu apurar. E eu queria saber como é que é para você chegar nesse cenário, nessa reta final de Brasileiro, mas também já tendo que pensar num planejamento para 2025. Olha, a nossa vida sempre tem uns desafios, né? Isso pelo menos que me move. Eu sou um apaixonado pelo aquilo que eu faço, tenho a minha missão como treinador, que é sempre evoluir o atleta, certo? E facilitar o jogo para ele. Lógico, a gente tem os fatos, o Campeonato Brasileiro hoje a gente se encontra na última colocação, os resultados ruins, apresentamos isso aqui agora para os atletas também, que a gente precisa ter esse reconhecimento e, claro, buscar as soluções. Quais são as soluções? A gente tem que mudar o nosso comportamento, os modos operantes para que a gente possa sair dessa situação, levando para o Campeonato Brasileiro. Então, é isso que a gente vai se apegar, é isso que a gente vai trabalhar para que a gente possa conseguir ter essa dignidade, lutar todos os jogos como se fosse o último das nossas vidas, para representar bem essa camisa. Então, é isso que o torcedor nosso quer ver, então é isso que a gente vai empregar, é isso que a gente vai trabalhar para poder conseguir. E se tratando de ano seguinte, de 2025, isso internamente iremos conversar com o presidente, com todo o corpo que faz parte para essa ideia. Então, a gente vai trabalhar muito dia a dia, porque a gente sabe do tamanho do Atlético, a gente sabe o quanto o presidente tem feito para o clube, o quanto esse clube já cresceu. Quando eu cheguei aqui da outra oportunidade, muito entusiasmado, muito feliz por aquilo que eu encontrei. Como eu falei, o clube ele te oferta essas condições para você desenvolver o teu trabalho e potencializar os seus atletas. E quando eu volto, melhorias feitas. Então, não parou no tempo, o Adson sempre está buscando melhorias, crescimento. Então, essa criatividade, esse desejo que a gente também vai levar para dentro de campo para a gente poder evoluir cada vez mais. Mas a gente vai viver sempre o próximo desafio. Claro que a gente tem isso como macro, né, para um trabalho a médio e longo prazo, como o presidente falou, mas a gente precisa viver o hoje e principalmente o amanhã, que é um grande jogo que a gente tem, uma grande oportunidade que a gente tem. Então, como a gente mencionou, a vida é feita de oportunidade, de escolhas. Amanhã a gente tem uma grande oportunidade e cabe a nós escolhermos qual o final que a gente quer. Então, a gente vai lutar do início ao fim para que a gente possa ter um final feliz e, como o presidente falou, nessa competição da Copa do Brasil, trazer uma alegria maior para o nosso torcedor.
Bom dia, Humberto, Guga da Rádio Bandeirantes. Neste retorno ao Atlético, até pegando um gancho aí da oportunidade e escolha. Foi muito rápido o acerto com o Atlético, né? Você estava empregado na Chapecoense e surgiu ontem as informações que você estaria acertado com o Dragão. Como foi conduzido toda essa negociação? O porquê da escolha de sair da Chapecoense e assumir o Atlético e as suas palavras dada, né, essa oportunidade de voltar a treinar o Atlético, que está numa Série A e a Copa do Brasil amanhã, terça-feira, contra o Vasco? Primeiro pela relação, né, que eu tenho, né, com o presidente e com grande parte, né, dessas pessoas que aqui estão. Então, muitos, quando eu passei, estão presentes novamente, então, profissionais de caráter, profissionais de capacidade em todos os departamentos. Então, o Atlético, ele tem isso como norte, né, de trazer pessoas capacitadas, mas mais do que nunca pessoas de caráter. Então, isso que eu encontrei aqui, um ambiente muito favorável, um ambiente muito feliz, mas de muito trabalho, né, de todo mundo buscando evoluções em todos os seus segmentos, todos os seus departamentos. Então, a estrutura que é ofertada, então a gente sabe do potencial que esse clube tem, e o projeto de médio a longo prazo, já de visualizar um ano seguinte, mas, como eu falei, a gente tem muito para trabalhar, a gente tem muito para ofertar para esse clube e vamos honrar essa camisa em cada rodada que tivermos daqui para frente, seja ela na Copa do Brasil, seja ela no Campeonato Brasileiro, para que a gente possa representar com dignidade essa instituição que vem crescendo ano após ano e vem criado o respeito dos seus adversários também. Hoje, o adversário que vai enfrentar o Atlético Goianiense, ele sabe que tem um clube que almeja conquistas maiores, cada vez mais se consolidando no mercado nacional. Então, cabe a nós representar muito bem essa instituição, essa marca, e, como o presidente mencionou, né, ser digno e honrar muito bem em cada competição que a gente disputar. Então, a gente tem amanhã essa oportunidade. Então, a gente vai fazer o nosso melhor para sair de lá classificado, mas o que fez com que eu voltasse aqui é justamente esse desafio que a gente tem nessa temporada, a oportunidade de voltar a trabalhar numa Série A e também o planejamento a médio e longo prazo. Então, a gente fica muito feliz de estar aqui e a expectativa é que a gente possa atender a tudo aquilo que foi dito, né, pelo presidente, pelo aquilo que ele já conhece da gente, aquilo que a gente pode entregar. Então, a gente tem esse compromisso aí de retribuir toda essa confiança, esse carinho que a gente tem, que a gente teve na primeira passagem, que a gente tem agora nessa segunda, que a gente está chegando. Bom dia, Humberto. Seja bem-vindo. Henrique Alcaraz, da Band News FM, Feras do Esporte. Queria saber de você como motivar esse elenco que vem tendo atuações relativamente boas, vem criando, vem chegando, mas o resultado não vem acontecendo. Como motivar com esse pouco tempo, visto que já tem uma decisão amanhã contra o Vasco pela Copa do Brasil, e o que o Humberto de hoje traz daquela passagem de 2022 pelo Atlético também? Olha, momentos de conquistas, né, como o presidente disse, deixamos um legado, por isso estamos retornando. A gente conseguiu o título, né, estadual, conseguimos algumas marcas também na Sul-Americana, então algumas marcas quebradas, alguns tabus ali, então, e o trabalho, né, principalmente a relação com os profissionais, com o presidente, o dia a dia, conseguir evoluir os atletas, muitos daqueles atletas hoje fazendo grandes campanhas nos seus clubes. Então, o Atlético também ele tem isso como característica, né? Potencializar esses atletas para que eles possam vivenciar nos gigantes do futebol brasileiro. Então, isso que a gente traz da outra oportunidade. E quanto o tempo é muito curto, né, de um jogo para outro, já visto que não está batendo nem as 48 horas do jogo anterior, e amanhã a gente já tem um grande desafio. Então, primeiro é recuperar esses atletas fisicamente. Claro que a gente já atacou a questão mental também, dessa questão da confiança. Como você bem frisou, o Atlético tem feito os bons jogos, mas o que tem nos faltado é essa consistência, né? Essa constância de fazer por mais tempo aquilo que é positivo. Então, e nos momentos que você está superior ao seu oponente, que você possa ser letal, que você consiga reproduzir essa superioridade em gols, os gols que vão te trazer essas vitórias. Então, essa constância, essa consistência, a gente vai pregar isso aqui diariamente para que a gente possa conseguir. Mas nesse primeiro momento, hoje não tem como fazer um trabalho aquisitivo, a gente tem que respeitar
o desgaste desses atletas é mais na conversa, nos vídeos, ouvir muito o nosso staff aqui, porque conhece cada atleta, né? A gente vai visualizar os jogos também anteriores do Atlético, para que a gente possa trazer ferramentas para ser assertivo na partida de amanhã, mas o mais importante é o descanso, é recuperar esses atletas fisicamente, mentalmente, para que a gente possa amanhã fazer um grande jogo e conseguir o nosso objetivo lá em São Januário. Ô, Humberto, duas coisas. Como é que vai ser o trabalho desse Humberto corajoso, né, como citado pelo Adson, e um pouco pegando a questão do colega, mas assim, como levantar esse elenco, sei lá, para amanhã e a médio e a longo prazo desse restante de temporada, já que o emocional é algo assim que tem sido repetido nos jogos do Atlético, né? Joga bem, sai na frente, às vezes, igual aconteceu em alguns jogos, sofre empate e o time vai lá embaixo. Como é que você pretende trabalhar isso? Jânio, Jornal Popular, bom dia. Bom dia, Jaime. Assim, ó, as duas palavras, né? A consistência e a constância que vai nortear, né? A gente vai buscar justamente isso, porque saber fazer, eles sabem. Então, tentar ajustar essa situação, principalmente no momento de conflito, no momento da adversidade dentro do jogo. O futebol hoje, devido ao acréscimo, a partida então vai se estendendo por mais de 100 minutos. Então, você tem que se manter concentrado, esse é o grande desafio, a todo instante, para que você possa ter o controle da partida, mesmo nos momentos da sua dificuldade dentro do jogo. Porque dentro desses minutos tem os pequenos jogos dentro deles. Então, você tem que, quando estiver com a bola, ter essa lucidez de conectar as melhores ações, de ser assertivo nas suas decisões. E no momento que você estiver sem bola também, você conseguir controlar as ações ofensivas do adversário. Fazer com que ele se sinta desconfortável, para que você tenha esse equilíbrio, esse conforto ali, para não ofertar a eles essas possibilidades. Já conversando, os gols que a gente vem sofrendo são gols evitáveis, então a gente vai procurar corrigir isso. A gente trabalha muito com esse feedback do atleta, quais são as dificuldades que eles estão encontrando dentro de campo. Eles precisam falar, precisam externar essas dificuldades para que a gente possa dar caminhos para que a gente consiga solucionar esses problemas. Mas a gente tem trabalho pela frente, mais importante, vivenciar esse hoje, para que a gente possa se preparar bem nesse espaço curto de tempo para a partida de amanhã, que é um jogo de fundamental importância para as nossas pretensões, mas o mais importante, o que vai nos trazer a classificação, aquilo que a gente deseja, será o nosso comportamento no dia de amanhã. Como que nós vamos enfrentar? O que nós vamos levar para dentro de campo, na hora que nós estivermos jogando, na hora que nós estivermos marcando o adversário? A todo instante, seja com bola ou sem bola, nós temos que deixar o time do Vasco desconfortável dentro de campo. Esse comportamento, essa coragem que vai fazer com que a gente aproxime do nosso objetivo, que é sair de lá classificado. Então, isso a gente já passou para os nossos atletas, vai procurar ajustar nesse pouco tempo que a gente tem de trabalho, respeitando, é claro, a questão física dos atletas, mas fazendo com que eles tenham essa mentalidade para que a gente possa trazer essas dificuldades para o Vasco da Gama na noite de amanhã, porque é isso que vai fazer que a gente se aproxime do nosso objetivo, que é sair de lá classificado. Então, a consistência, a constância, a coragem vai fazer com que a gente saia de lá com o nosso objetivo alcançado. Fala, professor, tudo bem? Bom dia, Vitor, do Globo Esporte. Pensando nessa partida contra o Vasco e também no que você vai preparar para o restante da temporada, pensando no ano que vem também, estava dando uma olhada aqui, o Atlético, nas estatísticas aqui, é o time que mais tomou cartões amarelos e mais tomou cartões vermelhos também. São realmente gritantes aqui os números, né? Você já deve ter observado isso. Queria saber pontualmente sobre essa situação, você já viveu algo parecido assim? O que dentro de campo isso diz, né? O que esses números falam sobre o que está havendo dentro de campo? E de forma prática, assim, você já tem uma ideia sobre que Atlético você pretende colocar a campo, de acordo com as peças que você tem? Você já falou que foi pouco tempo e tal, foi tudo resolvido muito rápido, mas já tem uma base, uma ideia? A gente vai respeitar o que vem sendo feito, a gente tem conversado bastante desde o momento que a gente acertou, né, com o Adson, já em ligação com o Luciano e com o Anderson, com o Luizinho ali também, passando as imagens. Então, a gente tem trabalhado desde o primeiro momento que a gente aceitou, então a gente tem conversado. Como eu falei, a gente não tem tempo para trabalhos aquisitivos, então nós temos que respeitar aquilo que tem sido feito, lógico, pontuando essas questões, trazendo mais leveza, encorajando esses atletas, dando sustentação, confiança, para que eles possam colocar em prática aquilo que eles sabem fazer, que é aquilo que fez com que eles
fosse escolhido para estar aqui. Então, aqui no Atlético, cada atleta que chega aqui é muito bem analisado, passa por um crivo de análise muito criterioso. Então, é resgatar esse melhor desses atletas. Então, a gente conseguindo resgatar, claro que não tem mágica, nada acontece da noite para o dia, mas a gente também não tem tanto esse tempo. Então, nós vamos ouvir bastante a comissão, claro, colocando alguma ideia aqui para que a gente possa ajustar e muito naquilo que você falou, evitar essa situação. A gente sabe que hoje você jogar com um jogador a menos é muito difícil, Então o atleta precisa ter equilíbrio, tem que ter sabedoria. A gente tem que saber também estudar a arbitragem, como que esse árbitro conduz a partida. Então esse informativo também será passado, porque tem árbitros que permite o diálogo, tem árbitros que não, tem árbitros que deixa o jogo correr mais, tem outros que não. Então a gente tem que ter esse estudo também, não somente do adversário, mas da arbitragem, porque faz parte da partida. Mas a gente precisa ter um olhar mais para nós. Esse momento exige que a gente olhe mais para nós, para que a gente possa atacar aquilo que a gente tem errado, aquilo que tem trazido prejuízo para nós e potencializar aquilo que a gente tem feito de bom também. Então, o momento é de olhar para nós, fazer essas reflexões, para que a gente possa encontrar o melhor de cada atleta e que juntos possamos ter um sincronismo melhor, para que a gente possa potencializar o coletivo, porque é isso que vai nos trazer vitórias, isso que vai nos trazer um ambiente mais tranquilo, não vamos dizer assim, que no futebol não tem tranquilidade, porque é conflitante o tempo inteiro, mas que vai nos trazer mais segurança, mais confiança para a gente poder realizar aquilo que a gente tem de melhor. Então, em cima disso que a gente vai se agarrar, e amanhã a gente tem uma grande oportunidade de voltar a sorrir, de fazer o nosso torcedor sorrir. Então a gente vai lutar com todas as nossas energias, com todas as nossas forças, independente da atmosfera que iremos enfrentar em São Januário, mas nós chegaremos lá preparados para fazer um grande jogo, e mais do que um grande jogo, sair de lá classificado. Bom dia, professor. Matheus Santana, do Jornal Hoje. Seja bem-vindo ao Atlético. Eu queria que você falasse um pouco sobre a dificuldade de preparar a equipe nesse pouco tempo que tem para o jogo contra o Vasco. Como você mesmo falou, né, somente 48 horas. E esse é o momento principal do Atlético ser um pouco mais ousado? O futebol exige, né? Ousadia, exige coragem. Então, não adianta a gente ter a oportunidade, ter talento, ter o dom, e na hora que você tenha que colocar em prática, você tem algum tipo de bloqueio, algum tipo de receio. Por isso, nesse momento, a gente precisa dar essa sustentação, encorajar os atletas, mostrar que eles são capazes, para que a gente consiga fazer melhor do que a gente vem fazendo, e mais do que isso, conseguir resultados, né? Então, a consistência, como o presidente disse, isso vai nos levar a ter melhores resultados, né? Então, quanto ao tempo, seria uma responsabilidade muito grande minha chegar ali. Eu tenho muitas ideias, tenho muito desejo de colocar em prática, mas a gente não tem tempo hábil, e seria uma responsabilidade grande no momento que o atleta está se recuperando de uma maratona de jogos. A gente tem que respeitar essa questão da ciência, mas, como eu falei, o que cabe a nós, o que compete a nós, a gente vai passando. Já passamos aqui os informativos em relação a que a gente precisa fazer do jogo de amanhã. Vamos ter esse período até o jogo de amanhã, que é à noite, para poder estar conversando, entendendo as dificuldades de cada um, para que a gente possa otimizar o nosso tempo para trazer coisas vantajosas para dentro e conseguir voltar a vencer e voltar a sorrir, que é o que nós mais estamos desejando. Bom trabalho para você, Humberto. Seja bem-vindo mais uma vez. Finalizada a apresentação conduzida pelo presidente Adson Batista, registrando também a presença do gerente Júnior Murtosa. Você que foi campeão aqui em 2022, que seja um grande trabalho. Obrigado, Humberto. Amém. Obrigado. Vamos juntos, todos. Estreia do técnico Humberto Louser no jogo de amanhã contra o Vasco em São Januário, 9h45. É decisão para o Dragão, jogo válido pela Copa do Brasil. Beleza, torcedor atleticano?